3 e vamos concluir o capítulo 3. Nós, domingo passado, iniciamos o capítulo 3, vimos até o versículo 12, por isso nós vamos continuar com a mesma temática, o perigo da apostasia, a segunda parte, considerando que nós vimos os versículos de 1 a 12, vamos ver agora do 13 ao 19 de Hebreus. Hebreus, capítulo 3, do 13 ao 19, até o final do capítulo. Ou melhor, vou fazer a leitura do início, porque aí a gente continua todo o capítulo 3, ok? Os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, meus irmãos, vejam, aqui há uma exortação por parte uma demonstração por parte do autor da carta aos Hebreus, àqueles que estavam sendo os destinatários desta carta. Mas esta carta é uma revelação de Deus para nós, de modo que estamos aqui em pleno século XXI, ano de 2024, mas ao ouvir a instrução que a palavra de Deus tem nos dado, percebemos que não está tão distante assim de uma realidade que nós enfrentamos hoje. Até mesmo porque há uma previsão bíblica de que, no final dos tempos, esses que já estamos a viver, os dias seriam difíceis e muitos apostatariam
da fé. Então a apostasia é uma realidade hoje. E o que é a apostasia? A apostasia é exatamente aquele afastamento da pessoa de Cristo. A apostasia é a negação da obra de Deus. A apostasia é o não reconhecimento de quem Deus é. Enquanto nós aqui cantamos que Deus é Deus, muitos por aí têm vivido como se Deus não existisse. Ou até mesmo abre a boca para dizer que Deus não existe, que é um louco, né? Conforme diz o Salmo 14. O insensato diz no seu coração que não há Deus. Mas Deus, Ele é Deus, Ele não precisa de que os homens o reconheçam, porque Ele vai continuar sendo Deus. No entanto, a incredulidade no coração de muitos é o que tem levado exatamente à apostasia. Então, a apostasia é esse afastamento, esse não reconhecimento de quem Deus é. E como é que ela ocorre? Quando é que ela ocorre? Ela ocorre quando as pessoas, de fato, não apreciam esta condição que a palavra de Deus está nos dizendo. Pois aconteceu, vejam, com pessoas que foram alvos da bênção do Senhor. O povo judeu, vocês sabem a história, ele cita aí, citando o Salmo 95, ele cita: olhe, vocês não endureçam o coração. Aí cita um exemplo na história do povo. Não endureça o coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto. Que dia foi este? O povo hebreu sabia que dia foi. Eles sabiam porque a história estava sendo contada e vivida. E eles sabiam que durante o período em que o povo ficou escravo no Egito, depois daquele período de escravidão, Deus enviou Moisés para libertá-los. Moisés, então, como servo, foi, só lembrando, atendeu, foi fiel, mas ele reconheceu que não era capaz. Moisés, lembram? Senhor, quem sou eu? Pesado de língua, como é que eu vou conduzir? E Deus assim mesmo arrumou um auxiliar para ele e disse: não, o teu irmão Arão vai falar por você, porque Moisés tinha um problema de gagueira, né? Pesado de língua. Mesmo assim, o Senhor usou ele, foi ele, Moisés, e ele fez todo aquele trabalho, mas ele teve uma grande frustração, uma grande decepção, depois que tira o povo lá da escravidão, e o povo presencia a obra de Deus, abrindo o mar para eles passarem, preservando a vida durante o período em que eles ficaram no deserto, e mesmo assim aquele povo provocou a ira em Deus, fazendo com que Arão sucumbisse à pressão e fizesse um bezerro de ouro. Aquilo foi uma provocação a Deus, mas essa provocação gerou uma indignação no Senhor, e com a indignação do Senhor veio o juízo de Deus. Não entrou na terra prometida nenhum daquela geração que assim procedeu, porque foram incrédulos, se apostataram de Deus, mesmo diante daquilo que Deus fez. E o Senhor disse: olha, vocês me puseram à prova, então a minha ira subiu, e eles então não entraram no descanso do Senhor. E aí onde está exatamente a advertência, a admoestação, a exortação, que ele diz: então, meus irmãos, diante disso, ele diz: pelo contrário, não haja assim, versículo 13, não haja como agiram no passado, vocês se exortem mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, essa questão é uma questão de diariamente você estar exortando-se, ou exortando uns aos outros, como ele está dizendo aqui, mutuamente. Ou seja, a igreja, o povo do Senhor, tem que estar atento a isso, e mutuamente estar exortando uns aos outros todos os dias, para que tem um objetivo com isso. Ele diz: a fim de, esse é o objetivo, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado.
Então a exortação é fundamental, mútua, para que vocês não sejam enganados pelo pecado. Porque o pecado ele é sutil. O diabo também age com sutileza. Então esses inimigos que nós temos, o diabo, o mundo e a própria carne, são sutis. Eles não vêm escancarando e dizendo, olha, não façam isso que vocês vão... Não, eles vão atraindo a pessoa, o esfriamento vai tomando conta, o desânimo vai tomando conta, a pessoa vai vivendo uma vida religiosamente vazia, até que o ponto de eles esfriarem e assim abandonarem a sua fé. A apostasia é uma realidade. Foi no passado, continua sendo hoje. Por isso que, para que não caiamos nesse tipo de situação, devemos usar da exortação mútua. Esse é o caminho para não sermos levados à apostasia, ao perigo da apostasia. Ele diz isso, exortai-vos mutuamente, para que vocês, durante o tempo que se chama hoje, para que vocês assim não sejam enganados pelo pecado. E, mais uma vez, ele reforça a maneira de você conseguir viver assim, sem se entregar à apostasia, dizendo, porque, vai dar razão, né? Versículo 14, porque nos temos tornado participantes de quê? De Cristo. Ou de quem? O fato de você e eu, nós aqui, sermos participantes de Cristo, já é suficiente para a gente conseguir vencer o perigo da apostasia, a tentação de abandonar os caminhos do Senhor. Então, para que isso não aconteça, é necessário que se esteja participante de Cristo. Já nos tornamos participantes de Cristo. Aí ele diz, se de fato... Então ele vai dizer, como é que você sabe que está em Cristo mesmo? Como é que isso é uma realidade na sua vida? Aí ele diz, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então aí está, meus irmãos, a maneira de você entender como você vai se manter firme, perseverante até o fim. Primeira coisa, você tem que estar em Cristo, já ser participante de Cristo. E como é que isso acontece? Quando você se converte. Uma vez convertido, você já pertence a Cristo, você participa, né, dessa condição, você é membro do corpo de Cristo. Feito isso, você agora vai caminhar na perseverança dos santos. Esse perseverar, ele não é à margem. Você não vai perseverar e nem conseguir perseverar se você se distanciar desse caminho que já está estabelecido pela própria palavra de Deus. Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E é nesse sentido que você é participante com Cristo. Por isso você vai permanecer, porque você está nele. Do contrário, não vai conseguir. Se alguém achar que pode chegar à glória eterna, ao céu, à vida eterna, sem Cristo, é impossível. Porque Jesus disse que Ele é caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Ninguém. Então não adianta a pessoa fazer um esforço humano. Eu vou fazer, por isso que esse foi o grande erro, né, dos papistas ou dos romanistas, que achavam que podiam alcançar a perfeição através de isolamento. Se isolaram, né, nos mosteiros, e aí se enclausuraram, e achavam que com isso faziam penitência, e achavam que com isso chegariam à purificação ou à santificação plena. E a história mostrou que isso não foi a realidade. A santificação plena só ocorrerá na glória eterna, mas a santificação atual, ela está em voga. Todos que estão em Cristo estão nesse processo de santificação. Por isso que ele chama a atenção para dizer, olha, vocês estejam firmes, de fato, guardamos firme
essa participação de Cristo se tivermos confiantes desde o princípio que estamos seguindo aquele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E ele diz, enquanto se diz assim, ele repete mais uma vez o texto lá do Salmos 95, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Então, enquanto se diz isso, você tem que estar guardando firme até o fim a confiança. Você não pode ficar preso ao passado e dizer, se aquele povo lá foi duro, quanto mais nós hoje. Não. Hoje já temos o privilégio de conhecer a história, de conhecer e saber os erros que foram cometidos no passado. Não é para a gente repetir, é para a gente dizer, olha, não posso andar por aquele caminho da dureza do coração é ruim, o caminho daqueles que andam desobedecendo a Deus, contrários a tudo que Deus tem nos ensinado, é ruim. Então eu preciso olhar diferente, viver diferente, porque é isso que a palavra de Deus nos chama. Porque aqueles que não deram ouvidos à voz de Deus caíram no deserto. Ele vai dizer aí, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Quem foi que ouviu a voz de Deus falando a eles e se rebelaram? Ele disse, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Aquele povo que saiu do Egito por intermédio de Moisés, que ouviram a voz de Deus, que viram os feitos de Deus, eles se rebelaram. E contra quem se indignou o Senhor, por 40 anos? Foi contra quem que o Senhor se indignou? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então vejam, era povo chamado povo de Deus. Apostataram. E o Senhor não deixou para lá, fechou os olhos. Não, é assim mesmo, o povo é assim mesmo, é pecador, é assim mesmo. Não, desobedeceram, endureceram, consequentemente foram julgados pelo Senhor e morreram. O juízo de Deus foi este, morreram no deserto. E aí o Senhor jurou, e contra quem o Senhor jurou? Que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Aí está a atenção chamada aqui. A advertência está clara. Não adianta você dizer, eu sou crente, eu sou membro, eu sou isso, aquilo, e viver a vida em desobediência. Percebem como o Evangelho é simples? O que é que Deus requer de nós, seus filhos? A obediência. O que é que os filhos devem estar conscientes, os filhos de Deus, de que devemos obedecê-lo, cuidar da nossa alma, buscar a Deus, amá-lo de todo o nosso coração. E vocês sabem como é que nós demonstramos o amor a Deus, não sabem? João nos ensina isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essa é a demonstração verdadeira de amor a Deus. Guardar os mandamentos do Senhor. Do contrário, quando nós não guardamos, nós demonstramos que não amamos a Deus. O não guardar a palavra, não guardar os mandamentos, se rebelar contra a palavra de Deus, é demonstrar que não tem amor por Ele. Logo, alguém que não tem amor por Deus, nem pela sua palavra, será alvo do juízo de Deus. E ninguém vai escapar dessa realidade. Como não escaparam aqueles que viveram no deserto, que mesmo sendo alvos da misericórdia, da bondade de Deus, porque eles foram beneficiados por Deus, aquela geração que veio do Egito para o deserto, foram todos beneficiados. Todos eles receberam alimento, todos eles foram cuidados pelo Senhor, todos eles. Mas o coração endurecido, a vida distante de Deus, apóstata, os levaram ao juízo de Deus, que é exatamente o que vai acontecer com este mundo,
que a gente está vivendo. O mundo está reservado para juízo. Haverá o dia do último dia, o dia do julgamento final. Mas até chegar esse dia, estamos traçando a nossa vida aqui. E aí vem o chamado de Deus para nós hoje. Olha, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Não continue endurecido, se achando que vai resolver e vai fazer do seu jeito, porque isso vai trazer uma consequência trágica para a sua vida. Como muito bem disse um pregador que falou certa vez, dizendo: onde estará o inferno? E ele respondeu: o inferno está no final de uma vida sem Cristo. Está lá o inferno. Viver sem Cristo é inferno na certa. E viver sem Cristo significa exatamente viver na incredulidade. E a palavra de Deus é clara. Versículo 19 diz: vemos, pois, que não puderam entrar no descanso do Senhor por causa da incredulidade. Não vai entrar. Os ímpios, os incrédulos, não entrarão no reino dos céus. Não adianta teimar, não adianta se pegar com religiosidade, dizendo assim: não, pastor, não é assim não, eu sou uma pessoa boa, eu procuro fazer as coisas direito. Se você fizer isso, bom para você, mas não é isso que vai levar você para o céu. O que vai levar você para o céu é a fé em Cristo Jesus. E a fé vem pela pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Não pode desassociar essa realidade. Só haverá vida, espiritualmente falando, naqueles que pela fé crerem no Evangelho. E a partir daquele momento que se crer no Evangelho, viverá por meio deste Evangelho. O apóstolo Paulo foi bem enfático, dizendo: eu não me envergonho deste Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Por isso que ele diz mais adiante: o justo viverá pela fé. Então, é importante que a fé ela esteja presente, porque sem a fé a causa é a incredulidade. E incredulidade vai levar a pessoa mas para muito distante de Deus. Por isso que mesmo que a pessoa desenvolva uma religiosidade na sua vida, se essa religiosidade estiver firmada em qualquer outra coisa, menos em Cristo, não serve para nada. Porque existe religiosidade e religiosidade. Existe a religiosidade falsa, vazia, sem sentido, tradicional, e existe a religiosidade boa, saudável, bíblica e necessária. Você não pode dizer assim: olha, eu sou crente, e não... Tem gente que gosta de desassociar isso, né? Dizer assim: olha, eu sou crente, mas não sou muito de religião não, eu creio em Deus. Mas o fato de se crer em Deus já leva à religiosidade. Por quê? O que é ser religioso ou o que é religião, por exemplo? Na essência da palavra religião, que vem do termo latim, do latim religare, significa religar. Religião, religar o homem a Deus. No caso da religião falsa, ela vai religar o homem ao seu Deus, a qualquer outra coisa. Mas a essência da religião é isso, é religar o homem a Deus. Deus só tem um só, vivo e verdadeiro. Os deuses dos outros povos existem também na mente de cada um. No entanto, os deuses falsos não têm o poder que o Deus único e verdadeiro tem. Por isso existe a religião falsa e existe a religião verdadeira. Tiago fala da religião verdadeira, que é guardar-se incontaminado do mundo. E como é que se guarda incontaminado do mundo? No processo de santificação. É também agir, ter ação para atender àqueles que são necessitados. Vejam, mas existe toda uma religiosidade que se prega por aí em cima das boas obras. Mas a gente sabe que as boas obras não salvam, mas as boas obras glorificam a Deus. Então o cristão, ele vai e deve fazer boas obras? Deve, e vai fazer? Vai.
Só que ele entende que essas boas obras é consequência de ele estar salvo. E está lá em Efésios 2, versículo 10. Deus preparou de antemão as boas obras para que nós andássemos por ela. É diferente daqueles que vivem a fazer boas obras, pensando eles que as boas obras é que vão dar a eles o passaporte, a entrada no céu. Nunca ninguém foi salvo por causa de obras. Esse é um ensino claro nas Escrituras. Muito pelo contrário, muitos que se perderam, viveram na incredulidade e mesmo fazendo obras. E é isso, esse contraponto que Tiago vai trabalhar depois, dizendo, olha, mostra a sua fé com as suas obras, que eu, sem as minhas obras, mostrarei a minha fé. Então, Tiago faz esse contraponto. Mas o fato é, viver a nossa vida aqui hoje, atendendo ao que a palavra de Deus tem nos chamado nesta manhã, é atender para a admoestação vinda do Senhor. Ele fala de uma coisa que é presente, é para hoje, não é para ontem, nem é para amanhã, é para hoje. O hoje significa que em todo tempo você tem que estar atento do caminho que você está trilhando. É o momento da reflexão, é o momento do arrependimento. Se porventura você se afastou por qualquer outra coisa de Deus, do caminho do Senhor, Ele está chamando, volta. O caminho, você já sabe o caminho. O povo sabia o caminho, mas enveredou por um caminho torto. Vocês sabem o caminho. E nós temos esse privilégio, hein, de sabermos o caminho que devemos seguir. Muitos lá fora, da incredulidade, eles não sabem esse caminho. Daí, por isso que nós devemos levar o Evangelho, proclamar o Evangelho, para que as pessoas conheçam o caminho da salvação. Mas você já sabe, o povo de Hebreu já sabiam, mesmo assim, abandonaram. Por isso que o juízo de Deus contra essas pessoas é infinitamente mais pesado do que daqueles que nem conheceram. Ele diz em determinado momento, pior é aquele que conheceu e deixou do que aquele que nunca conheceu. O juízo de Deus será maior contra aquele. Embora aquele outro também vai ser julgado. Não justifica. Alguém dizer assim, não, eu não mereço ir para o inferno porque eu nem sabia disso. Não. Porque o problema do inferno é que é a inclinação da carne. O indivíduo já tem o desejo de não adorar a Deus, de servir a outras coisas, de adorar a si mesmo. É o seu saber, é o seu dinheiro, é a sua condição, e aí vai, se perde pelo caminho. Mas aqueles que conhecem a Deus e o abandonam, faz essa condição de apostatar, é terrível. O juízo de Deus virá, e virá categoricamente, e ninguém vai poder livrá-lo, porque só Deus pode livrar, como fez conosco. Deus nos livrou da condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há. Mas por que não há mais condenação para nós? Porque estamos em Cristo. Então, abandonar Jesus é exatamente continuar na vida de condenação. É já estar julgado. Lembram lá quando Jesus falou da sua missão? Ele deixou claro lá em João 3, Jesus falando da sua missão a partir do versículo 16. Aí ele chega lá num determinado momento e diz assim, vejam, Jesus explicando a sua missão, né? Aí ele diz assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse. A primeira vinda de Jesus não foi para julgar, foi para salvar, para que o mundo fosse salvo por ele. Mas ele não para aí, ele diz, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. O que não crê, o incrédulo, já está julgado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E ele já está dizendo aí, o julgamento é este. Qual é o julgamento? Que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. E os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas
do que a luz. E por que eles fizeram isso? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, ele já aborrece a luz, ele não quer saber de Jesus. E não se chega para a luz, ele não quer. E por que ele não quer? Para que as suas obras não sejam arguidas. Quem pratica a verdade, esse aproxima-se da luz. E a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque aí sim são feitas em Deus, está vendo? Quem está praticando a verdade vai se aproximar da luz, e essas obras que a pessoa faz por estar na luz aqui serão manifestas porque estão sendo feitas em Deus. Essa é a diferença da boa obra feita por alguém que está em Cristo, na luz, daqueles que fazem, ou melhor, que nem querem que vejam as suas obras porque eles estão fazendo às escondidas, porque estão nas trevas. Não quer que a luz chegue, porque senão vão questionar, vão arguir. Fulano, você fazendo isso errado? Não me julgue, eu quero viver a minha vida, me deixe. É o apóstata, é o coração duro, é o incrédulo. E o juízo já está posto. Então não é você que vai julgar as pessoas, não sou eu que estou julgando. A própria palavra de Deus julga. A própria palavra de Deus julga. Então, o que nos adverte a palavra, no texto de Hebreus, é que caminhar por esse caminho da apostasia é perigoso. Devemos estar atentos a isso. Aqueles que já estão na vida de perdição, continua ainda acontecendo com eles o que aconteceu conosco. Se a graça de Deus os alcançar, pela luz do Evangelho, serão salvos. Mas e aqueles que já conheceram a luz, que já sabem a verdade, e vive e continua nas trevas, porque vive ainda na sua condição de incrédulo. E essa condição ainda é pior. Conhecer a verdade e não querer a verdade gera exatamente a incredulidade, leva à apostasia. Muitos foram por este caminho. Não só agora, no passado, está ainda agora no presente, e muitos ainda pela frente ficarão assim. E graças a Deus pela sua palavra, que nesta manhã nos traz essa advertência para que atentemos. Que nenhum de nós aqui estejamos trilhando por um caminho como este, que a palavra está nos advertindo. Que Deus nos livre de sermos tomados por uma incredulidade. Que Deus nos livre de sermos tomados por a desobediência. Mas que Deus nos leve a amá-lo cada vez mais. Que a sua palavra, que reside em nós, através do seu Espírito Santo, nos traga ânimo, alegria, felicidade e fidelidade ao Senhor. E assim teremos uma igreja a cada vez mais forte, sadia, que caminha o caminho que o Senhor trilhou para nós. Nós não estamos a trilhar o caminho da minha mente, do meu coração. Não, estamos a trilhar o caminho que as Escrituras trilhou para nós. O caminho da credulidade, da fé. O caminho da salvação. O caminho da bênção celestial, o caminho da confirmação da nossa vocação. O Senhor nos chamou para Ele e já determinou, Efésios 1, versículo 3, para que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Então o caminho já está trilhado, basta agora andarmos por ele. Com alegria, irmãos, com determinação, com esforço, com diligência, cada vez maior, atendendo ao chamado da palavra que diz: olha, irmãos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, até o dia que entraremos no descanso. Pois lá no capítulo 4, o primeiro versículo diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha
falhado. Temamos. Não falhemos, irmãos, só temos a promessa. Vamos entrar no descanso, vamos. Então não pareça que houve falha nenhuma da parte do apóstolo, da parte de Deus. Não, porque todos fomos aqui alertados. Você e eu agora sabemos o caminho que devemos trilhar. E sabemos a diligência, o esforço que devemos fazer até o descanso. Só descansaremos da luta que enfrentamos aqui na eternidade. Enquanto aqui estivermos, irmãos, lutaremos, batalharemos, como diz o apóstolo Judas em sua carta. Vamos batalhar, irmãos, de uma vez por todas, pela fé que nos foi dada. Então lutemos, batalhemos por ela. Não vamos baixar a guarda, não vamos viver desprotegidos, não, porque nós temos a promessa do Senhor. E Deus, Ele cumpre a sua palavra. Deus é fiel naquilo que Ele promete. Então jamais o Senhor vai mentir, jamais o Senhor vai enganar ninguém, jamais o Senhor Deus vai prometer e não cumprir, jamais. Tudo que o Senhor promete, Ele cumpre. Por exemplo, Ele promete que haverá um descanso. Quem estiver firmado nesta promessa vai alcançar esse descanso. Não é à toa que aquele belo hino, né, que nós entoamos, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Estejamos firmes, irmãos, nas promessas de Jesus, porque certamente alcançaremos a bênção que nos está reservada. Do contrário, se não vivermos assim, firmados nas promessas, vamos sofrer os danos disso, como sofreu aqueles lá do passado. Incrédulos foram mortos, incrédulos não gozarão do descanso, não entrarão no descanso. Incrédulos vão ser alvos do juízo de Deus. E essa realidade continua sendo a mesma. Boa parte do mundo, por incredulidade, estará debaixo do juízo de Deus e não entrarão no descanso do Senhor. E parte do mundo estarão debaixo dessa promessa do Senhor e entrarão no descanso. E que Deus nos conceda a todos nós que aqui estamos nesta manhã esta graça de fato estarmos firmes na promessa. E vamos chegar lá até o fim, porque a perseverança dos santos é garantida a nós em razão da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Ele vai nos conduzir a esta realidade. Portanto, alegremente, irmãos, confiemos em Deus, na sua palavra e vivamos de acordo com a sua vontade, que está expressa claramente nas Sagradas Escrituras. Que Deus assim nos abençoe. Ó Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que nos é trazida nesta manhã, conclamando-nos, ó Deus, a estarmos firmes nas promessas do Senhor, deixando de lado, ó Deus, todo e qualquer resquício de incredulidade, deixando de lado, ó Deus, toda e qualquer rebeldia e desobediência ao Senhor. E rogamos assim, ó Deus, que Teu Espírito Santo, que em nós habita, continue a nos guiar a toda a verdade, a entender, ó Deus, quão bom e quão maravilhoso é estar na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por isso, que a Tua igreja, que se faz aqui presente, continue desenvolvendo a sua fé, desenvolvendo a salvação que recebeu do Senhor, com temor e tremor. É o que pedimos assim, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, assim encerramos o nosso culto nesta manhã. Passaremos agora...